Bom, então finalmente chegou o capítulo 64 do mangá de Boruto, onde tivemos a continuidade do confronto entre o Code e o Boruto, assim como outras informações muito importantes e relacionadas diretamente com o poder do Karma, além do modo sábio dos sapos do Naruto, que está gerando muita polêmica, onde muitos afirmam que isso automaticamente significa que o Naruto não possui mais o modo Rikudo, e outros cravam que ele ainda possui sim. Então, a gente vai comentar sobre essa questão no vídeo de hoje. E se tá chegando agora, considere se inscrever no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas dando início à nossa análise do capítulo, ele começa exatamente de onde terminou o último, com o Boruto liberando o poder do Momoshiki e chamando a atenção de todos presentes no local. O Kawaki, por um momento, se recorda da última vez que o Momoshiki tomou o controle do Boruto, lembrando assim do plano do Otsutsuki, que afirmou que iria usar o Kawaki como sacrifício para o 10 Caudas, já que naquele momento o Boruto estava mostrando boa parte das características que mostrou quando o Momoshiki tomou seu corpo. No entanto, por alguma razão, o Boruto ainda conseguia manter a consciência naquele momento, diferente das vezes anteriores. A Ada então explica que isso está acontecendo provavelmente por conta das pílulas do amado, fazendo então que a gente tenha demonstrado pela primeira vez o primeiro sintoma dessas tais pílulas, que obviamente não serviriam apenas para atrasar a Otsutsukificação do Boruto. Muitos, incluindo eu, achavam que os efeitos das pílulas do amado pudessem ser o despertar do próprio Jogan, e apesar de eu não descartar completamente essa hipótese agora, pois ninguém sabe quais outros efeitos essas pílulas terão, no momento ela pode proporcionar ao Boruto controle sobre os poderes do Momoshiki, mas com efeitos colaterais. Há vários capítulos atrás, o Amado comenta que um desses efeitos colaterais das pílulas poderia ser a perda da acuidade visual ou a própria morte. Sei que estou me adiantando aqui, pois é apenas no final do capítulo que o Boruto cai com a mão no peito, mas levando em conta o que o Amado disse e os efeitos no Boruto, é seguro presumir que essas pílulas aumentam as chances do usuário ter possivelmente um ataque cardíaco, baseado, claro, no raciocínio de que de fato essas pílulas estão causando esses efeitos no Boruto, o que parece óbvio, e pela própria ação do Boruto de cair levando a mão em seu peito, como se realmente estivesse sofrendo um infarto. E se vocês lembrarem bem, eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando exatamente sobre os possíveis efeitos colaterais dessas pílulas proporcionadas pelo Amado, onde eu comento que ela muito provavelmente iria proporcionar alguma vantagem ao Boruto, mas com algum preço, sendo assim uma faca de dois gumes, onde o Boruto teria um benefício, mas ao mesmo tempo poderia sofrer com algum efeito colateral. No caso, parece que se trata de algo que afeta diretamente a saúde do Boruto, fazendo então que ele sempre possa usar esse modo caso continue tomando as pílulas, mas que pense duas vezes, pois ele pode sofrer muitos danos com isso. E eu tô me baseando, é claro, no que foi deixado evidente no capítulo, pois já estava muito na cara que essas pílulas do Amado teriam algum efeito, já que seria muito conveniente essas pílulas atrasarem a Otsutsukificação do Boruto e não proporcionarem nenhum tipo de efeito colateral. A luta então entre Code e Boruto segue, e agora a gente chega a um momento que causou muita polêmica, o modo sábio dos sapos do Naruto, onde ele tá ali tentando encontrar o Boruto, ordenando para que a busca fosse concentrada no seu filho e não mais no Kawaki, e posteriormente o Shikamaru chega, afirmando que o faria companhia para ir até a localização dos garotos. Muitas pessoas já logo afirmaram que isso significa que automaticamente o Naruto não possui mais o modo Rikudo, e apesar de eu não discordar totalmente disso, é sim uma possibilidade real, mas vamos com calma. Eu vou comentar exatamente o que eu disse lá no meu perfil no Twitter. Primeiro, o Naruto, na maioria das vezes, sempre costumou usar o modo sábio dos sapos para rastreamento. No Gaiden, ele usa para tentar encontrar a Sakura, e no anime de Boruto, no arco do Nui, por exemplo. Isso não significa que automaticamente ele não possui mais o modo Rikudo. Não estou dizendo que é impossível do Naruto ter perdido esse modo. Brecha para isso existe e, na minha opinião, faria muito mais sentido pro plot atual da história. Mas eu tô querendo dizer
que o Naruto usar o modo sábio dos sapos não quer dizer absolutamente nada. No próprio Gaiden, quando ele não encontra Sakura com esse modo, em nenhum momento ele usa o modo Rikudo para rastreá-la, mesmo que ele tenha usado alguns minutos atrás esse mesmo modo Rikudo junto do modo Kurama contra o próprio Shin. Logicamente, pro Naruto ter pensado em ir até Orochimaru, significa que ele não julgou necessário o uso do modo Rikudo naquela ocasião, mesmo sendo um modo que na prática teria muito mais êxito possivelmente em encontrar a Sakura. Eu digo possivelmente, pois o Naruto simplesmente julgou que apenas o modo sábio dos sapos seria o suficiente e que não tinha jeito, ele simplesmente não tinha encontrado a Sakura e eles precisavam pensar em uma outra possibilidade para ir atrás dela. E nessa ocasião, o Naruto já tinha usado o modo Rikudo, como eu falei alguns minutos atrás, contra o próprio Shin. Então, das duas uma, ou o Naruto ele sofre de esquecimento e simplesmente não lembrou que tinha o modo Rikudo, o que é estranho, ou simplesmente o Naruto não dá a mínima para Sakura, pois ele poderia usar na prática o modo Rikudo e quem sabe encontrar a Sakura. Obviamente, eu tô usando o humor agora, pois simplesmente o Naruto é quem sabe mais sobre os seus poderes e dos seus alcances. Então, se ele julgou que era necessário apenas o modo sábio dos sapos, é porque o modo Rikudo não iria adiantar. Eu sei que a galera pode se chocar um pouco com essa afirmação, mas é o que foi deixado claro na história, pois o Naruto possuía o modo Rikudo e mesmo assim ele não usou. Ele também, lá no anime de Boruto, como eu acabei de citar, usou o modo sábio dos sapos para rastreamento, ou seja, o Naruto costuma sim usar o modo sábio dos sapos para rastrear. E isso não é nenhuma novidade. Provavelmente, o Naruto julga que o modo sábio dos sapos é o suficiente para rastrear a maioria dos seus alvos, e mesmo assim, a galera subestima muito esse modo. O Naruto pode sim ter perdido o modo Rikudo, eu em nenhum momento estou negando isso, mas o melhor a se fazer agora é esperar. Até porque, se ele ainda possuir esse modo, seria seu estado mais poderoso na atualidade, o que pode fazer com que ele seja preservado para momentos importantes, para que dessa maneira não seja ainda mais saturado. Ou não, eu desejo muito que o Naruto não o possua mais. Porém, antes de cravar, é melhor esperar, até porque eu só trabalho com verdades aqui. Como não foi confirmado, eu não posso falar que foi confirmado porque simplesmente não foi. E o Naruto já costuma usar o modo sábio dos sapos para rastreamento. Eu vejo muita gente cravando que o Naruto não possui mais o modo Rikudo, mas a realidade é que ninguém tem essa informação até que seja dito na obra ou caso o Naruto nunca mais venha a usar novamente o modo Rikudo, principalmente em uma situação de vida ou morte, ou caso o poder do modo seja absolutamente necessário. Aí, de fato, não restariam dúvidas. O Naruto simplesmente não possuiria mais o modo Rikudo, então apenas o tempo vai dizer. No universo de Naruto, é normal que os ninjas aumentem seus níveis de poder conforme a luta vai avançando. Um Uchiha, como por exemplo o Sasuke, que possui o Mangekyo Sharingan, geralmente começa lutando sem o Sharingan, depois o ativa, por fim usando o Mangekyo, caso seja necessário. A mesma coisa pode acontecer com o Naruto, caso ele ainda possua o modo Rikudo, já que ele precisa usar com mais frequência o modo sábio dos sapos agora que está sem a Kurama, e caso ainda tenha acesso ao modo Rikudo, ele ficaria ainda mais saturado caso o Naruto o usasse em qualquer ocasião, ainda mais numa situação onde ele sabe que o seu filho não pode ter ido tão longe e quando ele tem o costume de usar o modo sábio dos sapos para rastreamentos, já que é sim extremamente útil na maioria dos casos. Então, nesse cenário, seria mais inteligente que o Naruto tivesse dois modos, o modo sábio dos sapos e o modo Rikudo, como uma espécie de recurso final. O fato é que apenas o tempo vai mostrar com clareza se ele possui ou não mais o modo Rikudo. Na real, no próximo capítulo, quem sabe a gente não tem algum indício mais forte, justamente porque o Naruto está indo até o local onde o Code está, e com o Boruto sem condições para batalhar, o Naruto, junto do Shikamaru, pode entrar em um rápido combate contra o Code, já que por mais difícil que seja essa luta de se estender, na minha opinião, o Code tem condições de colocar o Naruto numa situação onde ele precisa
precise do modo Rikudo, nos dando então mais informações e pistas sobre esse modo. Então se você que está assistindo acha que o Naruto não possui mais um modo Rikudo, eu não discordo de você, simplesmente porque esse capítulo de fato deu alguns indícios, mas se você não acha que ele perdeu acesso ao modo, eu também não discordo de você, pois como foi dito, o Naruto sempre costumou usar o modo sábio dos sapos para rastreamento, mesmo quando era indiscutível que ele possuía o modo Rikudo. Como eu disse, só porque ele tem o modo Rikudo não significa que ele nunca mais vai usar o modo sábio dos sapos. As pessoas têm uma falsa sensação de toda vez que o Naruto usa esse modo, ele automaticamente não possui mais o modo Rikudo, principalmente agora que ele perdeu a Kurama e a galera tá cheia de dúvida com relação aos atuais poderes do Naruto. Então eu realmente prefiro esperar para afirmar algo desse tipo, pois a galera simplesmente acha que o modo sábio dos sapos nunca mais pode ser usado pelo Naruto, já que ele conta com o modo Rikudo, um modo mais poderoso, sendo que não é bem assim, pois é um fato incontestável que o Naruto sempre costumou usar o modo sábio dos sapos para rastreamento, e que esse modo ainda é sim muito útil, fazendo então com que não faça sentido que o Naruto se esforce mais para usar um outro modo, tendo o modo sábio tradicional, que cumpre muito bem a sua função, principalmente numa situação onde ele sabia que o Boruto não poderia ter ido tão longe assim. Eu sei que tem uma galera que se apoia em várias teorias, mas antes de cravar algo do tipo, o ideal é sempre dar uma observada em outras situações, pois nesse caso o próprio Naruto já havia usado esse mesmo modo, mesmo possuindo o modo Rikudo. Aliás, vale ressaltar que mais pra frente, quando o Naruto finalmente localiza o Boruto, o Shikamaru questiona sobre por quanto tempo ele conseguiria manter o modo sábio, e o próprio Naruto diz que como está mais experiente, ele pode manter por muito mais tempo, deixando então claro que por estar mais experiente, ele pode usar o modo sábio por muito mais tempo e provavelmente extrair o máximo desse modo, justamente por possuí-lo há muito tempo e possuir muito mais experiência. A galera realmente precisa parar de subestimar o modo sábio dos sapos. E como eu disse, para não ficar me repetindo muito aqui, eu acho que os dois pensamentos têm pontos que os fortalecem, e se você acha ou não que ele ainda possui esse modo, eu não tô contra você, apenas estou dizendo que o que aconteceu nesse capítulo não é uma prova definitiva e que antes de cravar algo, o melhor a se fazer é esperar, pois o próprio tempo vai dizer se ele possui ou não o modo Rikudo, então não é preciso ter pânico. Sinceramente, eu queria muito que ele não o tivesse mais e só contasse com o modo sábio tradicional, mas como eu falei, brecha para isso sempre existe. A própria perda da Kurama pode ser um fator que influenciou o uso do modo, fazendo com que o Naruto tenha muito mais dificuldade para acessá-lo, mantê-lo ou até quem sabe usá-lo, vai saber. Nessas horas, o autor pode simplesmente usar de qualquer recurso. Mas comentem aí o que vocês acham, lembrando de manter o respeito com a opinião dos outros, galera. O capítulo então continua com o Boruto tentando absorver as marcas do Code, mas por conta da sua composição, que possui uma mistura de ferro com seu sangue, o Karma não poderia absorvê-lo, o que é extremamente interessante, pois torna essa habilidade do Code ainda mais problemática do que ela já é, simplesmente porque não dá para absorvê-la e o Code pode facilmente transitar entre essas marcações, algo que o Code usou e abusou nessa batalha contra o Boruto, e um dos movimentos mais diferenciados que eu notei foi quando o Code joga uma de suas marcas no Boruto, atravessa e usa o seu braço para sair novamente pela marca e destruir os outros clones. Essa habilidade realmente parece não ter limites para variações em seu uso. Detalhe que o Kawaki parece ter desistido da ideia de ir por livre e espontânea vontade com o Code, já que ele resistiu a um interno ruivo em um dado momento e afirmou que tudo que ele faz é pelo bem do Nanadaime. Eu sei que essa afirmação do Kawaki pode não causar surpresa, pois ele já demonstrou esse amor pelo Naruto antes, mas toda vez que eu vejo o Kawaki agindo dessa maneira, usando a sua admiração pelo Naruto como sustento, eu começo a ter cada vez mais certeza que será exatamente isso que o fará ir para o outro lado futuramente, mas isso eu vou deixar para comentar numa outra ocasião. O capítulo então termina com o Boruto levando as mãos ao peito aparentemente, sendo um dos efeitos das pílulas do amado, algo que eu comentei no início do vídeo. Mas agora, dando uma opinião geral sobre o capítulo, eu curti muito a forma como ele foi trabalhado,
Eu sei que tem uma galera reclamando sobre as batalhas, sobre a batalha desse capítulo e dos últimos também, mas nesse capítulo novamente teve essa reclamação da galera reclamando de que não teve muita criatividade nos golpes e na batalha entre o Code e o Boruto. Eu confesso que isso tá faltando um pouco nos últimos capítulos, mas nesse até que eu achei interessante algumas variações, como eu comentei anteriormente. Eu acho que a forma como o Code usou as marcas, coisa que ele já estava usando, mas aqui ele fez uma coisa bem legal quando ele entra ali no Boruto e usa as suas garras para poder destruir os outros clones. Eu achei uma variação bem interessante. Apesar de eu sempre ter defendido que nesse tipo de mangá, ainda mais considerando o atual plot da trama de Boruto, é um pouco complicado você fazer uma batalha com movimentos tão diferenciados. É algo que eu sempre defendi, eu sempre bati nessa tecla de que é algo bem complicado de se fazer, principalmente, como eu falei, nessa situação. Mas eu também sempre tive a noção de que poderia dar uma melhorada, e a galera reclamou muito desse capítulo, desse fator. Como eu falei, não acho que essa reclamação é algo totalmente sem base, mas pessoalmente eu curti bastante. Como eu falei, eu achei bem diferenciado alguns movimentos, principalmente por parte do Code. Eu acho que essa habilidade dele dá muitas possibilidades de movimentos e lutas interessantes, então eu curti bastante. É o primeiro capítulo onde a galera reclama de algumas cenas de ação que eu sinceramente não tenho muita reclamação. Eu acho que a galera compara muito com o anime, que realmente faz muito melhor, de verdade, mas não tem como comparar, né? Nesse caso, eu acho que, obviamente, o anime sempre vai ter uma coreografia melhor, dá muito mais espaço para você poder trabalhar mais as batalhas. Não tô passando a mão no Ikemoto, na cabeça do Ikemoto ou algo do tipo, eu só tô falando que sim, dá para melhorar, mas eu curti, eu acho que ele tá evoluindo nesse quesito, e eu curti bastante a batalha, cara. Eu não senti nenhum tipo de, problema nesse quesito. Então, é basicamente isso que eu achei do capítulo. É um capítulo que, como eu falei, teve uma batalha bem interessante na minha opinião. Vocês podem não ter achado, inclusive deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Pessoalmente eu curti, não sei vocês. Sobre as informações, eu achei também legal algumas informações que a gente teve sobre a explicação dos possíveis efeitos das pílulas do Amado, e também eu gostei a forma como eles trabalharam a própria composição do capítulo. Eu acho que ficou bem dividida ali, deu pra você dar bastante foco pra batalha e também ali na parte do Naruto. Eu não gosto de dar nota, mas só pra entrar na brincadeira eu daria um 9 pra esse capítulo. Acho que ficou muito bom mesmo. Mas, enfim, basicamente é isso. Ficou muito longo essa análise. Eu vou me ferrar, simplesmente porque a retenção vai ser baixa. Mas de boa, não penso muito nesse tipo de coisa. Eu realmente curti esse capítulo, por isso que a análise foi mais longa. Eu falei bastante do modo sábio, então não sei se vocês vão curtir muito isso, mas eu sei que é uma parada que a galera tá falando muito e que provavelmente vai dar polêmica, ainda mais do que já tá dando. Enfim, eu compartilhei a minha opinião. Então, se você acha que o Naruto perdeu o modo Rikudo, ou se você acha que o Naruto ainda tem, cara, eu acho que os dois pensamentos se sustentam. Eu prefiro esperar, mas não acho que nenhum dos dois tipos de pensamentos estão errados. Como eu falei, eu não tô contra ninguém, simplesmente porque eu realmente acho que existe chance das duas coisas acontecerem, do Naruto ainda ter o modo Rikudo e dele ainda não ter. Mas vamos ser sinceros aqui que o modo sábio dos sapos é muito estiloso, mano. Os quadros com o Naruto usando o modo sábio ficaram muito bons. A capa também com o Shikamaru, muito style, mano. O Ikemoto tá mandando muito. Ele é um ótimo desenhista. E, enfim, eu acho que o roteiro também do Kishimoto que ele tá fazendo tá progredindo muito. Eu acho que a história tá em muitos pontos interessantes. E agora eu acho que a história vai de fato deslanchar, porque as peças estão sendo organizadas na mesa. Mano, então é isso, vamos parar por aqui pra não dar 20 minutos de vídeo. Cara, se você gostou, se você chegou agora, se está chegando agora, considere se inscrever no canal se você curtiu. Deixa o like pra ajudar no engajamento desse vídeo, ainda mais que ele ficou muito longo. Ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. A gente vai ter vídeo domingo falando do episódio. Vamos ter vídeo segunda também no resto da semana. Basicamente é isso, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo todo. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.